São. Faltam poucas semanas para o período de carnaval, enquanto que no mundo secular as pessoas estão aguardando ansiosamente pelo carnaval. Então, também no nosso meio, aqueles que estão desviados da fé, ou aqueles que pararam de se congregar, pararam de ir para a igreja, estão ansiosos para manter a tradição de irem para o retiro. Há uns dias atrás eu estava conversando com algumas pessoas e um certo amigo meu falou: rapaz, tá chegando o retiro. Pode aguardar que um monte de crente antigo vai estar voltando para a igreja, se reconciliando para ir para o retiro. E eu me lembro que eu não dei muita bola para o que ele falou e dito e feito. O que o meu amigo falou realmente se concretizou. E o mais incrível de tudo isso é que existem pessoas que há anos fazem isso. Ou seja, essas pessoas se reconciliam, participam do retiro, depois de uns poucos meses, se afastam novamente da igreja, param de frequentar os cultos, param de perseverar na fé e pensar que não, ano que vem volta à rotina de novo, se reconcilia e volta para a igreja. Eu estive me questionando um pouco a respeito disso e uma coisa que eu acho engraçado é que essas pessoas parecem que elas não têm ideia do que significa a salvação. E às vezes eu me questiono, será que essas pessoas realmente aceitaram Jesus? Ou elas só confessaram Jesus de boca para fora e não confessaram com o coração? Muitas das vezes as pessoas pensam que salvação é algo que a gente pode se brincar. Ou seja, para algumas pessoas, salvação é algo que eu recebo e eu jogo fora na hora que eu quero e eu posso pegar de novo na hora que eu quiser. E certo dia eu estava conversando com outro colega meu, que ele é líder de jovens em uma congregação da minha igreja. E eu perguntei para ele de um antigo colega meu, fulano, onde é que tá fulano de tal? Como é que ele tá? Ele tá frequentando os cultos? E esse meu amigo que é líder de jovens falou, Davi, ele terminou o relacionamento com a moça daqui da igreja e se afastou novamente. Mas algumas semanas atrás, ele reatou o relacionamento com ela e voltou para a igreja. E a pergunta que eu faço para essas pessoas é o seguinte: será que é realmente Jesus que elas estão aceitando? Será que elas realmente estão se reconciliando com a pessoa de Jesus Cristo? Ou elas estão se reconciliando apenas com a sua tradição de ir para a igreja? Jesus, certa vez, ele contou uma certa parábola que é chamada a parábola do semeador. E quando eu olho para essa situação, eu me lembro dessa parábola que Jesus falou, e eu queria ler com vocês rapidamente apenas a explicação da parábola para o vídeo não ficar muito longo. E disse o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, nessa parábola, Jesus ele está explicando aqui os tipos diferentes de pessoas que ouvem a sua palavra. E ele cita aqui algumas sementes, e você percebe que, tirando um pouco da última semente, que é a que foi semeada em boa terra, todas as outras sementes, a que foi semeada no meio dos espinhos, a que foi semeada no meio do solo rochoso, e a que foi semeada no meio do caminho, essas três sementes, elas têm uma característica: nenhuma das três compreendeu a palavra, nenhuma das três compreendeu o que significa ser salvo. Então quero dizer para você, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que parou de se congregar, parou de ir para a igreja,
que está pensando em ir para o retiro, se você realmente não se reconciliou com Cristo verdadeiramente, eu lhe aconselho a não ir para o retiro. Porque esse texto que nós acabamos de ler, ele tem uma lição muito forte. E a lição mais forte que tem nessa passagem é o seguinte: eu posso estar dentro da igreja, eu posso estar frequentando cultos, mas muitas das vezes, mesmo fazendo tudo isso, talvez eu realmente não fui regenerado por Cristo. Alguns pais da igreja, eles ensinam a respeito dos dois tipos de igrejas que nós encontramos dentro do templo. Uma é a igreja visível e a outra é a igreja invisível. O que seria a igreja visível? A igreja visível é aquela que você olha reunida no mesmo lugar, louvando ao Senhor, adorando o Senhor e ouvindo a palavra. Agora, o que seria a igreja invisível? A igreja invisível nós não podemos ver. Apenas Deus ele consegue ver, porque apenas Deus consegue olhar as intenções do coração do homem. Então, esse primeiro grupo, que foi a semente que caiu no meio do caminho, é aquela pessoa que ela ouviu a palavra, mas o inimigo não permitiu que ela compreendesse a palavra. O segundo, do solo rochoso, fala daquela pessoa que ouviu a palavra e a recebeu com alegria, mas essa pessoa ela não tem raiz. Então, o que eu tenho observado em muitas dessas pessoas que todos os anos querem ir para o retiro, mas acabam se desviando todos os anos, e isso constantemente, é que essas pessoas elas se afastam do Senhor. Primeiro, porque elas não entenderam a palavra. Elas não entenderam o preço que Cristo pagou para que elas recebessem a salvação. Quero dizer para você que a salvação ela é mais valiosa do que o ouro, é mais valiosa do que a prata, porque diferente de tudo aquilo que está à nossa volta, a salvação ela é eterna. O apóstolo João ele vai falar em sua carta uma característica muito forte daquele que recebeu o evangelho de Cristo. Aquele que conhece o Senhor, aquele que entendeu a sua palavra e aquele que recebeu a salvação, esse não vive pecando. E o apóstolo ele não está dizendo aqui que por você aceitar Jesus você nunca mais vai pecar. Pelo contrário, todos nós estamos sujeitos ao erro e ao pecado todos os dias. Mas o que ele está falando aqui é que aquele que aceitou Jesus, esse não tem prazer do pecado. A diferença daquele que aceitou Jesus verdadeiramente é porque esse que aceitou a Cristo de verdade, entendeu a sua palavra, quando ele cai, ele se arrepende, se humilha diante de Deus e ele prossegue. Mas aquele que ouviu a palavra, a recebeu com alegria, mas não tem uma raiz firme na sua fé, aquele que não tem Cristo como fundamento da sua vida, você pode até se alegrar na palavra, você pode participar de retiro, pode participar de cultos, mas a partir do momento que a tentação vier, você vai cair e você vai se afastar dele novamente. A partir do momento que você for sufocado pelas riquezas e pelos prazeres da vida, você vai se afastar dele novamente. Então, quero convidar você a ser aquele que recebeu a semente numa boa terra, aquele que compreendeu a palavra, mas além de compreender, decidiu todos os dias perseverar nessa palavra. Porque a palavra de Deus mesmo diz que somente aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu queria que encerrar esse vídeo pedindo que você compartilhasse esse vídeo com aqueles seus colegas que você conhece que estão desviados do caminho do Senhor. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela venha refletir e que você não venha cometer esse erro de brincar com a salvação que Deus te deu. A maior estratégia do inimigo é te transformar em um apóstolo da fé. Quero dizer para você que tem um costume de todos os anos se desviar dos caminhos de Deus. Vai chegar o dia que a medida da iniquidade ela vai chegar ao limite e não terá mais volta para você. Então que você receba essa palavra e você seja uma semente que caiu na boa terra. Deus lhe abençoe.